Olá, amigos do Fraternidade Oficina do Amor. É muito bom estarmos juntos novamente estudando a doutrina espírita. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 6, Vida Espírita, Escolha das Provas. Na primeira parte, vocês estudaram as questões 258 a 265, provavelmente na semana passada. E hoje nós estaremos estudando especificamente as questões 266 a 273. Pesquisando sobre o tema, eu me deparei com o blog do Carlos Augusto Parchin, do Centro Espírita e Luz Eterna. E ele nesse blog escreve sobre a escolha das provas. E aí uma pessoa pergunta para ele se um espírito poderia escolher como prova na sua próxima encarnação ser um criminoso ou praticar o mal. A resposta para essa pergunta cai muito bem dentro da nossa introdução para o nosso estudo, que ele diz o seguinte, que em O Livro dos Espíritos, Kardec faz uma abordagem geral da escolha das provas, sem, no entanto, explicitar todas as situações onde isso pode ou não ocorrer, e quando isso ocorre ou não. As escolhas das provas, de maneira livre e consciente pelos espíritos desencarnados, só é possível quando o espírito tem um certo grau de conhecimento, discernimento e qualidades morais para tal. Na verdade, de modo que os espíritos respondem da questão dos 58 em diante, bem genericamente, pode-se interpretar como uma leitura inicial e não aprofundada e complementada pelas outras obras, entenderemos que todos os espíritos escolhem livre e conscientemente suas provas na erraticidade, o que não é uma realidade. Mas isto não está dito, o que é confirmado pela leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e das outras obras básicas. O que se pretende dizer é que o espírito, ao exercitar o livre-arbítrio, quer como encarnado, quer como desencarnado, em suas atitudes e trânsitos perante as leis divinas, estabelece automaticamente para si as suas provações e, portanto, as escolheu livremente por sua própria vontade. E ele continua nesse mesmo texto que, na realidade, não haveria necessidade nenhuma de que os espíritos pudessem, na erraticidade, escolher provas e expiações, pois a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, a lei de justiça já registraram no perispírito e na mente do espírito as energias e tendências que o farão enfrentar as provas e expiações que necessite passar. Isso é automático e faz parte da justiça divina, é da lei natural. É por isso que só a espíritos um pouco mais esclarecidos é dada a oportunidade de escolher suas provas e expiações. Mas mesmo assim é preciso lembrar que o livre-arbítrio é inviolável e que o espírito não lembrará, depois de encarnado, que escolheu isto ou aquilo e poderá tomar atitudes e decisões que levem ao caminho completamente oposto do escolhido. Se assim não fosse, nós seríamos robôs, autômatos, marionetes, ou seja, teríamos instalado o determinismo que a doutrina espírita também nos explica que não existe. Antes de prosseguirmos, eu gostaria de esclarecer alguns conceitos. Missão, prova e expiação. Como é que nós podemos entender isso? Missão pode ser resumida como um encargo, uma incumbência a alguém que tem capacidade e probabilidade de realizar uma determinada tarefa. Já a prova, podemos dizer, ser uma experiência, um ensaio, uma demonstração evidente, a caracterização de amadurecimento em determinadas atitudes da vida, por exemplo. Já a expiação é o cumprimento de pena, consequência da prática de ato equivocado. A expiação apaga a falta e purifica o espírito, alivia a nossa consciência. Da mesma maneira que as leis sociais definem o aprisionamento, a reclusão, a liberdade dos direitos ou de outras penalidades civis para penalizar aquele cidadão que transgride essas leis. Outro conceito de igual relevância para a total compreensão do nosso estudo é sabermos que estamos num planeta de provas e expiações e, portanto, predomina a dor e o sofrimento. Mas gostaria muito de separar essas duas coisas que são confundidas assim de forma muito geral.
Porque a dor está ligada ao nosso sensorium, às sensações. Quando física, é um alerta para o nosso corpo. Algo vai mal nas nossas células, alguma coisa está ruim no nosso organismo. E quando moral, para a nossa alma. É uma sensação física, porque está ligada ao nosso cérebro. Portanto, seria do ponto de vista material. E pode provocar reações diversas no nosso corpo. Por exemplo, tremedeira, calor, frio, sudorese, choro, grito, etc. Até desmaio, não é mesmo? Já o sofrimento é como a nossa alma interpreta essa dor, essas sensações. É um sentimento, inclusive, que pode ser de felicidade. Por exemplo, as mesmas reações do cérebro à dor, ou seja, podem trazer sentimentos de alegria ou tristeza, sofrimento e felicidade. Ou seja, você pode chorar de alegria ou tristeza, pode gritar por desespero ou felicidade. Eu que o diga, aqui agora no condomínio, por exemplo, tem um cidadão que está gritando lá, porque deve estar assistindo algum jogo e está tendo espasmos assim de loucura. Poderia estar sofrendo com alguma coisa, mas ele está gritando por alegria e felicidade porque o seu time está ganhando. Outros aspectos que vale a pena serem reforçados é uma pergunta que eu sempre me faço. Em que estes conhecimentos têm mudado a minha vida? A vida espiritual, a reencarnação para mim é uma certeza? E aí eu faço uma pergunta. Como eu me comportaria diante da morte? Será que eu me agiria como os druidas, por exemplo, que nos campos de batalhas eles eram temidos por serem quase que suicidas, guerreiros suicidas, porque o fato de não temerem a morte, da certeza da vida espiritual, fazia com que eles fossem para os campos de batalha sem escudo, sem nada, e lutavam como se fosse uma brincadeira de criança. Ou como Alfredo Paz, que eu já citei aqui várias vezes, o companheiro nosso lá do CELD, que ainda está encarnado ainda, que cedeu, só está vivo porque ele teve a capacidade e a convicção de que a vida continua ao ceder o seu espaço para um americano se safar da plataforma quando estava prestes a explodir. Vindo ocorrer aquele acidente, né, que a baleira caiu e o Alfredo não foi junto porque cedeu o seu lugar para esse homem. Porque ele tinha convicção da vida após a morte, convicção da lei de justiça, amor e caridade. Ou como Alamar Regis. Alamar Regis, para quem me conhece, foi um grande orador espírita, autor, escritor, fundador de algumas casas, inclusive, viajava o Brasil inteiro, o exterior, palestrante, e ex-diretor de uma filial da Globo lá no Belém do Pará. Quando ele estava prestes a desencarnar, eu tive o prazer, a felicidade de estar com ele nos seus últimos momentos, e eu me lembro que ele ainda respondendo lá o pessoal do Facebook, o Brasil inteiro fazendo oração para que ele continuasse no corpo, ele dizia: pessoal, pelo amor de Deus, não orem para mim ficar não, orem para mim partir, porque chegou a minha hora, eu estou indo muito bem, cumpri minha missão, agora eu quero trabalhar do outro lado. Isso é convicção. E aí eu digo o seguinte, a sinceridade dessa resposta, de como eu me comportaria diante da morte, refletirá nas nossas decisões diante das adversidades da vida. Ou seja, a nossa maturidade espiritual. O nosso sentimento durante a pandemia, por exemplo, pode ser um reflexo dessas certezas. Como eu me comportei? Entrei em desespero? Eu tive ali a convicção fiel de que nada é por acaso. Essa maturidade espiritual que nós apresentamos diante das dificuldades reflete o quanto participamos ou não do nosso planejamento reencarnatório. Enfim, para que possamos ter alguma participação na escolha de nossas provas, é necessário ter alguma lucidez espiritual. Da mesma forma que o nosso filhinho de 4, 5, 6, 7, às vezes até o de nosso de 30, a gente tem que intervir nas suas decisões, nas suas escolhas,
porque eles não têm materidade ainda, pode ter idade carnal, mas não tem idade mental. Somos crianças espirituais amparadas por nossos tutores kármicos. A vida espiritual e a reencarnação, para mim, é uma certeza. Na questão 266, Allan Kardec pergunta aos espíritos se seria natural escolher as provas menos penosas. Eu acho que é uma pergunta que nós faríamos também, né? E os espíritos foram lá objetivamente responderam que para vós sim, para o espírito não. Quando desligaram da matéria, a ilusão cessa e ele pensa de uma outra maneira. Logo a seguir nós temos um comentário longo de Allan Kardec, né? Ele diz que o homem na terra e sob a influência das ideias carnais só vê o lado penoso dessas provas. É por isso que lhes parece natural escolher as que do seu ponto de vista pode aliar-se aos gozos materiais. Continuando em outro parágrafo, a doutrina da liberdade na escolha de nossas existências e das provas que devemos suportar deixa de parecer extraordinária se considerarmos que os espíritos desligados da matéria apreciam as coisas de uma maneira diferente daquela segundo a nós próprios apreciamos. Somente a questão 266 já seria assunto para um seminário, porque de uma forma geral ela abrange o principal problema do ser humano, que é conviver com as frustrações. Não é à toa que o nosso amigo lá, do blog, ele menciona que é necessário ler todas as obras espíritas, todas as obras da codificação, para podermos entender todo esse assunto na sua totalidade. Por isso que o livro dos espíritos, às vezes, fica meio que aberto e abre margem, às vezes, para muitas elucubrações. Porque faz parte da natureza animal a gente buscar aquilo que nos dá prazer e se afastar do que nos causa sofrimento. Isso é do atavismo do ser humano. Tanto é porque o adestramento de animais deixou de ser pelo método punitivo para o de recompensa. Eles descobriram que é muito mais eficiente, duradouro, quando você educa um animal a atitudes corretas, premiando ele, não batendo como se fazia antigamente com aquele chicote lá nos leões. Hoje em dia você consegue ter leão domesticado com demonstrações de afeto pelo seu domador, não pelo seu domador, mas pelo seu cuidador, do que aqueles seres torturadores que ficavam com o chicote ali e aterrorizavam os animais e os dominavam pela doutrina da violência. Ainda continuando na questão 266, na continuação do comentário de Kardec, que vale a pena ser lido porque é muito objetivo e esclarecedor, continua o Kardec falando: o espírito pode, portanto, escolher a prova mais rude e, por conseguinte, a existência mais penosa na esperança de alcançar mais depressa um estado melhor, como o enfermo escolhe frequentemente o remédio mais desagradável para se curar mais rápido. Para exemplificar a lucidez de alguns espíritos na escolha de suas provas, na realidade do corpo encarnado, da vida de encarnado, eu vou recorrer a uma das palestras mais emocionantes de Divaldo Pereira Franco. Foi quando ele falou sobre Chico Xavier na ocasião de sua desencarnação. Conta Divaldo que no inverno de 1945, que era mais ou menos o final da Segunda Guerra Mundial, Divaldo Pereira Franco, tinha 18 anos e estava com Chico Xavier e uma caravana de amigos em visita a uma humilde casa na Lapinha, que é uma localidade a alguns quilômetros de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. O lar pertencia a Dona Conceição e sua neta Lia. No caminho, Chico narra ao grupo como conheceu essas sofridas personagens. Ele diz que certa noite apareceu-lhe um espírito em traje de dama da corte do século XVII, com muito requinte, belíssimas, que agora encarnada se chamava Conceição e dizia-se ter sido amiga de sua mãe quando viva. Diz que ela e sua neta Lia moravam na Lapinha e que estavam prestes a desencarnar de fome
quando o espírito de sua mãe, Maria João de Deus, veio até elas em seu socorro, pedindo que a procurassem seu filho Chico Xavier para obterem ajuda. O espírito se diz preocupada, a Conceição, porque suas tarefas na Terra ainda não estavam concluídas e seria um desencarne prematuro. Chico lembra que realmente sua mãe falava dessa senhora que tinha como santa por conta da resignação diante de tantos sofrimentos. Continua Chico contando ao Divaldo e ao grupo que a história de Dona Conceição nessa encarnação começa nos meados de 1870 na cidade de Curral del Rei, onde mais tarde foi fundada a capital mineira de Belo Horizonte. Era a época do imperador Dom Pedro II e estava no final da escravatura. Conceição, então, era filha de fazendeiros ricos e os casamentos desta época eram arranjados pelas famílias. Conceição tinha apenas 15 anos quando se tornou esposa de um rico proprietário de terras amigo de seu pai, sendo que só tinha visto o marido 2 vezes, uma no noivado, do tratado lá do contrato, e outra no casamento. Mas aí sua vida começou logo na noite de núpcias, ao ser violentada impiedosamente pelo marido que se revelava um sociopata. O ciúme dele era tão grande que, com a justificativa de que ela o traía com o feitor dos escravos, o seu capataz, que para castigá-la com requinte de crueldade, queima suas partes íntimas com ferro em brasa no intuito de castigar a região, de cauterizar a região genital dela, tipo um cinto de castidade. Ser mulher já era uma expiação e tanto, meu Deus do céu. Mesmo assim, a sofrida jovem tornou-se mãe e dedicou-se inteiramente à filha tão cara, mesmo diante das crises de loucura do marido em não reconhecer a paternidade da filha, acusando o capataz da fazenda que foi perseguido e torturado por ele. A menina cresceu e, quando completou 15 anos, entre os anos de 1890 e 1900, o marido casa a menina com outro fazendeiro da região. Só que o ciúme dele não deixava a Conceição sair de casa para nada, nem mesmo para visitar a sua filha, seu único vínculo afetivo. Conceição, na verdade, só retornou a rever a filha quando a jovem ficou grávida. Depois de muito implorar, ele permitiu que ela fosse para ajudar no parto da menina. No parto, quando a criança nasceu, a parteira ficou assustada com o que via e hesitou, mas por insistência dos presentes, ela apresentou o bebê à mãe. E neste momento a mãe foi controlada por uma crise de pavor ao se deparar com aquela coisa, que apesar da cabeça normal, apresentava o corpo todo deformado de forma monstruosa. A mãe enlouqueceu, tomou aquele momento de pânico e pavor, pega a criança pelo gado, com a placenta mesmo, e pum, e joga pela janela. Felizmente, elas estavam no quarto no térreo, logo do lado de fora da janela tinha um jardim que amorteceu a queda do bebê. A avó, Dona Conceição, num ímpeto de automatismo, correu, pegou a menina, pô-la no braço, olhou para um lado e para o outro, olhou a floresta, cortou o cordão umbilical da menina e saiu em disparada floresta dentro. E desde então passa a mendigar pelas ruas de cidade em cidade com a menina no colo, que recebeu o nome de Lia, e que, além de ter o corpo deformado, era cega, surda e muda. O caso ficou tão conhecido assim naqueles arredores de Minas naquela época que virou lenda: a senhora e o monstro. Chico conclui que, por fim, ela se estabeleceu em Pedro Leopoldo, onde sua mãe provavelmente as conheceu. Quando a Chico as visitou, Conceição estava com 90 anos e a neta Lia com 76. Finalmente a caravana chega à humilde residência, se é que poderia ser considerada uma residência, né? O quadro era tão devastador que até o próprio Divaldo ficou impressionado com tamanha dor e sofrimento. De um lado, aquela senhora de 90 anos, alegre e comprometida, e numa manjedoura de palha,
um ser que tinha menos de 1,5 m, com a cabeça humana, mas um corpo disforme e distorcido. Não enxergava, não falava e nem ouvia. Do ponto de vista humano material, aonde estaria a justiça divina naquelas duas senhoras? Uma por ter nascido mulher, numa época em que a sociedade considerava que negros e o sexo feminino não tinham alma e que ambos existiam para servir a seus senhores. E a outra nem humana era considerada, aprisionada num cárcere que nem a crueldade humana da época seria capaz de manter um prisioneiro numa solitária, sem se mexer, sem ver a luz ou ouvir qualquer som, por pior que fosse, por 70 anos, cujo único crime foi nascer. A consternação do grupo era geral. E aí o Chico, com a sua mediunidade, veio em socorro do grupo e esclareceu que Conceição, em uma reencarnação passada, foi mãe de um certo vulto histórico na corte de Felipe II, que se deu no período de 1527 a 1598. E eles eram ligados a vários crimes hediondos da Inquisição Espanhola. E Lia foi irmã desse vulto cruel. A poderosa família forjava acusações contra pessoas pelos quais eles não tinham afetos, e essas pessoas eram levadas ao Tribunal do Santo Ofício, o qual as despedaçava seus corpos mediante torturas. Os bens desapropriados dos condenados eram divididos então entre os inquisidores e os delatores. Nós podemos escapar das leis dos homens, principalmente quando somos poderosos, mas não podemos escapar das leis divinas, porque elas estão dentro de nós. Uma vez as duas, mãe e filha no plano espiritual, perseguidas pelos seus vingadores, se arrependeram pelo mal que causaram e reencarnaram diversas vezes em situações lamentáveis, e na existência atual escolheram esse gênero de provas para quitar definitivamente seus débitos com a lei e suas consciências comprometidas, tornando-se completistas nas leis de causa e efeito. Então, meus queridos amigos, as conclusões dessa história deixo para vocês meditarem. Olha quanta informação interessante tem nas questões seguintes. Na 269, enganos quanto à eficiência das provas escolhidas. Na 270, a causa das vocações para seguir uma carreira. A questão 271, a escolha de progredir entre canibais, que Allan Kardec comenta em mundos onde a bruteza e a ferocidade são piores que na Terra. A questão 272, que é a possibilidade de um canibal nascer entre civilizados, ou vice-versa, um civilizado espiar entre selvagens. Vale a pena pegar o livro para se aprofundar mais nesse conteúdo. Nós falamos das escolhas, das provas e expiações, mas fica difícil para nós encarnados definirmos onde termina uma e começa outra. Mas tem casos tão fantásticos de superação que eu particularmente elaborei uma teoria. É uma suposição particular, minha, que peço permissão para compartilhar com vocês sem nenhum compromisso comprobatório. Simplesmente uma especulação particular. Mas antes de entrar normalmente na minha teoria, eu trabalhei muitos anos com produção audiovisual, na área de cinema, produzindo dramaturgia e muito contato com atores. O maior sonho dos grandes atores é atuar como personagens que desafiem seus limites. Ou seja, personagens que são coisas que personalidades diferentes, mais ou boas, enfim, extremos daquilo que eles não são. E muitas das vezes, para interpretar esses personagens, os atores mergulham em desafios inimagináveis. Pode até parecer glamouroso, Ator, superstar, cinema e tal, mas esses atores podem passar por sofrimentos atrozes. Por exemplo, distorção da sua personalidade. Tem muitos atores que depois de um filme ficam meses, anos, tem que frequentar até psicólogos para se livrarem daquelas personalidades doentias.
E detalhe, antigamente que não tinha os efeitos especiais, os truques modernos de maquiagem, eles podiam sofrer até grandes transformações físicas, inclusive, por exemplo, tipo emagrecer, comer pra caramba para engordar, ou não comer até emagrecer, serem obrigados a fazer musculação para ficarem fortes, rudes, desenvolver uma habilidade que até mesmo alguns sabem, desenvolver habilidades que eles não tinham, e até mesmo casos de intervenções cirúrgicas. Tudo para cumprir um propósito: tornar sua história crível. Aí eu pergunto, lembra daquele lance que eu falei sobre a questão da dor e sofrimento? Só que no caso deles, essas dores pelo qual eles passam resulta num sentimento de satisfação, do dever cumprido, principalmente quando eles ganham até Oscar por suas atuações em muitos dos filmes, não é mesmo? E aí, considerando que a verdadeira vida é a vida espiritual e que, metaforicamente falando, quando estamos encarnados, na verdade estamos encenando num palco da vida, por que então um espírito bastante esclarecido, consciente da transitoriedade da vida material, não encarnaria num corpo disforme ou desprovido dos principais sentidos com um propósito específico de demonstrar o poder da vontade, o poder da superação para aquelas pessoas que têm todas as possibilidades e, no entanto, não conseguem sair, não conseguem nem sair de casa, ou pior ainda, dão cabos às suas vidas por não suportarem as suas dores. E existem milhares de casos de superação na internet, gente mutilada, assim. Mas me envolvi muito com um caso narrado pelo Richard Simonetti na sua palestra Expiação ou Provação. Eu acho que eu já ouvi esse caso também pelo Divaldo também. É a magnífica história de Helen Keller e Anne Sullivan. O caso dessas duas virou o filme chamado Milagre de Anne Sullivan, originalmente lançado em 1962 e foi feito um remake em dezembro de 2000. O filme foi recordista de premiação, ganhou Oscars, vários prêmios, e até hoje esse filme é preservado na academia, ainda está em exibição e é usado como exemplo na faculdade de educação, graças ao trabalho das duas. O peculiar dessa história é que ambas as protagonistas são grandiosas espiritualmente falando e fica difícil de escolher que ponto de vista abordar nas duas. Mas vamos começar, por exemplo, com a Helen Keller, que nasceu em 1880 e antes de completar 2 anos de vida foi acometida por uma doença rara, a escarlatina. Essa doença a colocou numa prisão perpétua, no escuro e no silêncio, numa solitária para o resto da sua vida. Como tinha 2 anos, não teve chance de aprender qualquer tipo de comunicação, porque ela era cega, surda e muda. Independente da maturidade do espírito, esse espírito encarnado cai no esquecimento e a agonia por estar aprisionado em seu mundo por 4 anos sem entender a sua situação, nem sua própria existência, fez com que ela desenvolvesse um comportamento rebelde. Era aquelas crianças, incontroláveis, porque ela não sabia falar, não sabia como se comportar. Imagina a confusão mental. O que eu sou? Porque olha só, nós reencarnamos, por mais que tenha havido comprometimento, ela reencarnou e esquece de tudo. Imagina, você não sabe o que você é, não vê nada, não ouve nada, não sente nada. É como se você estivesse numa prisão solitária ali, durante sua vida inteira. Seus pais, então, decidiram buscar ajuda e, com toda a precariedade da época, conseguiram passar por várias especialistas até serem encaminhados para uma escola especializada. O diretor da escola resolveu então entregar o caso para uma de suas ex-alunas, a Anne Sullivan, que também era cega e tinha apenas 20 anos. Ali nascia uma história que duraria mais de 49 anos. Anne Sullivan foi filha dos fazendeiros imigrantes irlandeses Thomas Sullivan
e Alice Cresey. Ela foi vítima da pobreza de abuso físico por parte do seu pai alcoólatra e aos 5 anos contraiu tracoma, que a deixou quase cega. 2 anos depois, sua mãe morreu e seu pai abandonou ela e seu irmão Jimmy em um orfanato em Nova Jersey, que é uma cidade de Nova York, onde seu irmão morreu pouco tempo depois. Apesar de todas as dificuldades, Annie Sullivan prosperou. Depois de recuperar sua visão por meio de uma série de operações e de se graduar como oradora da sala em 1886 no Instituto Perkins para Cegos, que é uma extensão de Cambridge, na primeira visita, logo que elas se conheceram, Annie reparou que a menina carregava uma boneca. Então segurou a pequena mão da menina e escreveu com o dedo na palma da mão dela a palavra doll, boneca. Sem saber que cada objeto tinha um nome, ela não entendia nada e se frustrava a cada nova tentativa e numa explosão de raiva destruiu o seu brinquedo. Foi então que Annie teve uma ideia de colocar a mão de Ellen sobre a água e escrever a sua palma através do tato a palavra water, água. Ou seja, o frio da água, aquela textura, e justamente naquele ambiente ela escreveu na palma pelo tato essa palavra e aí foi como se a porta da prisão finalmente tivesse aberto. É como se tivesse ali, despertado a sua realidade espiritual, toda a sua memória. É como se abrisse um canal de comunicação. A partir deste dia, uma obsessão tomou conta de Ellen, que agora reconhecia uma lógica e queria aprender todas as palavras do mundo. E com esse método ela aprendeu inglês, francês e alemão. Anos perdidos eram recuperados com a maior velocidade possível e a comunicação entre as duas crescia a cada dia. Ele ensinou a ela a ouvir, colocando seus dedos sobre suas gargantas, lábios e nariz, associando as vibrações e as palavras. Seu tato se desenvolveu a um patamar sofisticadíssimo, capaz de diferenciar as mais sutis diferenças. Aprendeu braille e a linguagem de sinais, tudo pela palma da mão. Aos 20 anos, ela escreveu sua autobiografia. Ingressou no estudo formal e foi a primeira cega surda a se formar em uma universidade. Virou ativista política e publicou 12 livros. Foi condecorada pelo presidente dos Estados Unidos com a Medalha da Liberdade, o maior reconhecimento que um civil poderia receber. Em 1965, entrou para o National Women's Hall of Fame, quer dizer, se transformando em uma das pessoas mais famosas da história. Em 1951, sua história virou uma peça de teatro. Em 1962, um filme dirigido por Arthur Penn, que conquistou 2 Oscars, um dos únicos filmes que mantém um 100% no Rotten Tomatoes. Em 2000, a Disney fez um remake para a televisão e Ellen veio a desencarnar em junho de 1968, aos 87 anos de idade, enquanto dormia em sua casa. Seu último legado foi uma afirmativa que ela fez durante uma entrevista como despedida. Eu sou apenas uma, mas ainda sou uma. Não posso fazer tudo, mas ainda posso fazer algo. E porque eu não posso fazer tudo, eu não vou voltar. Fica difícil a gente ver a grandiosidade de quem é de quem. Uma capacidade de superação e desenvolvimento inimaginável. E a outra também, uma capacidade, uma dedicação, uma missão que só um processo reencarnatório planejado para explicar a situação dessas duas. Porque ao passo que a Helen Keller, um feito inimaginável, a Annie Sullivan era considerada uma professora medíocre, cega, pobre e que não tinha capacidade. No entanto, ela se transformou com esse caso uma referência, objeto de estudo utilizado até hoje nos sistemas de educação universitária.
Será que uma alminha tipo Alan teria condição de fazer isso? Eu acho que só almas bem esclarecidas, daí a minha teoria. São almas que não precisam passar por aquilo, mas por brincadeira, como um ator que quer criar, da mesma forma que um ator que sabe que aquele sofrimento que ele vai ter vai ser grandioso para a sua carreira, para a sua carreira artística e a temporária, a mesma convicção tem esses espíritos. Ele sabe que a simples passagem pela Terra não vai demandar muito, mas vai lhe acrescentar bastante. Então, de repente, olha a transformação, a modificação. É diferente de você, de muitos missionários que vêm na questão da luta, da doença. Não. Na simplicidade do dia a dia, se fazer menor. Eu gosto muito da frase que diz: contra fatos não há argumentos. Por mais que polêmica que seja essa afirmativa, onde muitos argumentam que pelo fato de não se lembrar da vida passada, não tem compromissos com essa existência. Eu volto a argumentar que diante de tantos exemplos de superação e capacidade, a justiça divina é igual para todos e que a reencarnação é a maior aplicação dessa lei. Então eu vou ficar aqui com uma mensagenzinha de um amigo espiritual. Eu gosto muito de argumentar que contra fatos não existe razão. O fato de não se lembrar não justifica dizer não. A lei é uma só. Não importa qual a opção, não há justiça divina sem o dogma da reencarnação. Muita paz para todos nós e obrigado a vocês que continuaram nos assistindo, nos ouvindo, nos fortalecendo até esse momento. Que a paz do Mestre querido e amado Jesus permaneça entre nós, agora e sempre.